Bom, então a gente vai inserir a caixa de escada, né, no nosso projeto estrutural. Então é o que ficou faltando inserir, né, de todos os elementos que a gente já fez a inserção. Então se a gente analisar, né, a caixa de escada ela vai estar localizada aqui nessa região do nosso projeto. Então se a gente pegar o projeto arquitetônico, né, a gente tem algumas informações sobre essa caixa de escada aqui. Tá? Como que a gente insere essa caixa de escada no TQS? Tá? Primeiramente, a gente precisa criar, né, de acordo com a arquitetura dessa escada, a gente vai ter um patamar aqui nessa região, né? E esse patamar, normalmente, a gente vai, né, aqui no caso, a gente vai trabalhar com uma escada apoiada, né, sobre duas vigas no caso. Uma aqui, né, onde o patamar vai estar apoiando e outras duas vigas onde esse lance aqui vai estar apoiando no pavimento superior e a outra viga onde esse lance aqui vai estar apoiando no térreo, tá? Essas vigas já existem, né? Então, a viga que o lance vai estar apoiando no térreo seria essa viga aqui. E a viga que o lance superior vai estar apoiando no pavimento superior será essa viga aqui. Então, elas já existem. O que ainda não existe é a viga, que seria uma viga intermediária aqui nesse ponto, onde o nosso patamar vai estar apoiando. Então a gente precisa criar essa viga primeiramente. Como que a gente faz isso no TQS? Então a gente precisa sair aqui do 3D, vamos vir aqui na tela inicial e vamos aqui em edifícios. Tá? Aqui em edifícios a gente vai voltar lá naquela tela inicial que a gente configurou o software. Então aqui a gente pode entrar em editar. E aqui a gente está naquela tela inicial lá das primeiras aulas. Então a gente pode vir na tela pavimentos, tá? A gente não precisa criar um pavimento acima do térreo, entre o térreo e o primeiro pavimento, para lançar essa viga. Como que a gente faz isso sem criar esse pavimento? A gente pode criar um piso auxiliar, que serve justamente para ter esses lances intermediários, né, onde vai apoiar esse patamar. Então aqui a gente tem que ir no pavimento que está acima desse piso que a gente vai criar auxiliar, ou seja, no primeiro pavimento, e vir aqui, ó, e clicar em elementos inclinados barra piso auxiliar. Se você ativar, ele vai, né, ativar essa. Se você ativar a caixinha, ele vai deixar você criar aqui um piso auxiliar. Então clicando aqui, a gente vai inserir um piso auxiliar, né? E o que fala aqui? Você pode introduzir um ou mais pisos auxiliares ligados à planta superior. Então você precisa sempre pegar de referência a planta superior ao que vai ser dado ao piso auxiliar que vai estar abaixo dela. Estes pisos devem ser estes pisos servem para a definição de vigas e lajes em cota inferior, por exemplo, para patamares, que é o nosso caso de escadas e fundos de piscina. As lajes de uma planta não podem ser sobrepostas. Então, aqui no caso, a gente vai utilizar esse piso auxiliar justamente para a gente criar aqui, ó, um ponto de apoio para o nosso patamar. Tá? E o que fala? Que essa cota, né, que a gente vai inserir aqui, ela é da face lá da nossa laje, né, do pavimento que a gente está pegando como uma cota superior, né, e ele vai dar aqui uma distância, né, abaixo dela que a gente vai inserir, que seria esse DFS, que seria aqui, ó, rebaixo, positivo para baixo. Então a gente vai inserir um valor positivo, cujo ele vai criar um piso abaixo, né, desse primeiro pavimento, que é justamente o que a gente pegou, né, como referência. Então, para a gente inserir essa cota, a gente vai vir aqui no projeto arquitetônico e vamos analisar, né, qual que é essa distância que a gente vai fazer essa cotagem. Aqui a gente não respeitou 100% a cotagem do projeto arquitetônico. Se a gente olhar aqui nos nossos pisos, eu vou fechar essa aba aqui para olhar, ó, percebam que entre o térreo e o primeiro pavimento a gente deu um pé direito de 3,12, ou seja, está um pouquinho maior do que o projeto arquitetônico aqui, ó, foi proposto, né, que era de 3,04. Ou seja, aqui, ó, se a gente analisar, esse patamar estaria mais ou menos na metade desse pé direito, né? Então a gente poderia fazer aqui uma aproximação, né, onde essa cota de apoio do patamar seria mais ou menos
na metade desse pé direito, para ficar simétrico a nossa escada, né? Visto que ela em planta, ela é simétrica, né? Então, a gente poderia adotar como sendo aqui, ó, essa altura do patamar exatamente a metade do pé direito que a gente está utilizando, que no nosso caso é de 3,12. Então, se a gente fizer aí a metade disso, daria 1,56, né? Essa distância. Então, a gente vai criar aqui um piso auxiliar, tá? E adicionar aqui em novo, ó, de 1,56 e clicar em OK. E aí ele vai inserir, ó, ele vai criar e você vai poder dar um OK, que ele já vai ter criado esse piso auxiliar. A gente pode dar um OK aqui e ele vai, né, configurar novamente o sistema TQS com esse novo piso auxiliar. Agora, quando a gente entrar aqui, ó, no pavimento, primeiro pavimento, por exemplo, e entrar no modelador estrutural, perceba o seguinte: aqui em cima, ó, a gente consegue navegar pelos pisos, né? Pelo piso cobertura, primeiro pavimento, terra e fundação. No primeiro pavimento, agora a gente tem o subnível que a gente criou desse piso auxiliar. Então, se a gente olhar aqui nessa aba do lado, está 1,56, que é 1,56 abaixo, né? Então, a gente consegue inserir essa viga intermediária exatamente através dessa ferramenta de pisos auxiliares. Tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente está exatamente na cota menos 1,56 abaixo, né, da laje aqui do primeiro pavimento, que é justamente onde a gente vai inserir essa viga. Então é isso que eu vou fazer. A gente, né, desceu para essa cota de menos 1,56 e aqui eu vou vir na ferramentas vigas, vou configurar uma nova viga aqui em dados atuais, vou vir aqui em seção barra carga e vou colocar aqui uma viga de 15 por 35, por exemplo. E vou vir aqui, ó, em inserir. Aqui eu vou capturar essa distância. Vou ativar o comando ortogonal para ficar mais fácil de inserir, Shift F10. E vou clicar aqui no segundo ponto e dar um Enter. E aqui ele inseriu essa viga, tá? E aqui a gente pode salvar. Percebam que essa viga foi enumerada como viga 11, porque ela dá continuidade nas vigas do primeiro pavimento, porque essa planta que a gente está visualizando aqui, ela pertence à planta primeiro pavimento. Por mais que ela seja um piso auxiliar, ainda assim continua pertencendo ao primeiro pavimento. Então, se a gente voltar na planta primeiro pavimento e olhar, a última viga que a gente tinha aqui, ó, era a viga V10. Então, por isso que essa nova viga que a gente inseriu nessa cota abaixo foi enumerada como viga 11, porque é a continuação lá do primeiro pavimento. Se a gente pegar o 3D agora, a gente pode clicar aqui em cima, ó, e marcar da fundação até a cobertura e clicar em OK. A gente vai ver a viga que foi criada. Então tá aqui, ó, a viga intermediária que foi inserida, né, no nosso piso auxiliar, tá? Qual que seria o próximo passo agora? Seria inserir o carregamento, né, devido à alvenaria nessa nossa viga aqui também, né? Então, por quê? A gente tem uma altura aqui, né, de carga sobre essa viga, né? Por mais que essa altura seja baixa, né, que seria 1,56 menos a altura dessa viga de cima, né? A gente pode até considerar como 1,56 para estar aí a favor da segurança. Então a gente pode inserir essa carga de alvenaria. Se a gente fizer aí 1,56 vezes 1,5, que é aquela carga que a gente considerou lá devido ao bloco de 14 centímetros, né, que é 1,5 kN por metro quadrado. Então eu estou multiplicando esse 1,5 pela altura, né, da metade dessa altura da parede que está acima dessa viga aqui, que é de 1,56. Então daria uma carga aí de 2,34 kN por metro. Então a gente pode clicar na viga, com o botão direito vir em propriedades, vir em seção barra carga e aqui adicionar uma carga distribuída. E aqui será como uma carga permanente, né? Então aqui a gente pode entrar em tonelada força por metro, que seria o equivalente a 0,234 ou 2,34 kN por metro. Aqui dá um OK e aqui dá um OK. Então aqui foi inserida a nossa carga. Tá? Bom, qual que é o próximo passo agora? É a gente começar a lançar a nossa escada. Então, para isso, eu vou subir para o nível aqui, primeiro pavimento, só que, né, para o nível 00 dele, que seria o pavimento aqui no piso principal. E aqui eu vou ativar
a nossa máscara, né? Então eu vou vir aqui na aba modelo e vou ligar a máscara, que é exatamente o que está configurado aqui. O que a gente pode perceber? Que a nossa escada ela é definida no projeto arquitetônico, né? Com a altura do espelho e o comprimento do piso, né? Aqui no caso, se a gente analisar, vai dar uma pequena diferença no que foi proposto no arquitetônico. Por quê? Porque o nosso pé direito ficou um pouquinho maior do que está proposto no arquitetônico. Então, assim, vai dar, no nosso caso, essa pequena diferença, né? Mas não tem, né? Não vai ser nada agravante aqui, já que a gente está fazendo até para fins didáticos. Mas para obedecer realmente ao projeto arquitetônico, né? Teria que ter sido considerado esse pé direito que foi proposto no arquitetônico para que se chegasse no valor exato do que foi proposto, né, da altura do espelho e o comprimento do piso do arquitetônico também. Já que o nosso pé direito ficou um pouquinho maior, o espelho vai ficar também um pouquinho maior talvez. Mas a gente vai fazer, né, tudo aqui para vocês conseguirem entender. Então o primeiro passo é a gente vir aqui no TQS e vir aqui ó, na aba inclinados. Então é nessa aba que a gente vai conseguir inserir a nossa escada. Então para a gente começar a inserir a nossa escada, a gente tem que definir primeiro, né, aonde que está localizada essa escada, porque o TQS ele ainda não sabe, né, onde que vai ser, o que é lance, o que é patamar. Então a gente precisa definir isso primeiro. Então vamos definir onde vai ser o patamar da nossa escada, que é o mais simples aqui. Para isso eu vou descer para o pavimento onde é o patamar, que é no piso auxiliar aqui em menos 1,56 metros. Tá? Isso com a máscara ligada para a gente conseguir identificar aqui qual que é a distância, né, do patamar. Então para isso eu vou vir aqui ó, em fechamento de bordo, né, aqui tá vendo que está marcado como lajes. Né? Então a gente pode vir aqui ó, em fechamento de bordo primeiro e aqui é no plano. Né? Então o patamar ele não está inclinado, ele está no plano. Então é esse aqui que a gente vai marcar. Aqui no caso, como que a gente pode inserir esse fechamento de bordo? Aqui ele já identifica, né, que alguns elementos. Né? Aqui, por exemplo, a viga 11 ele já sabe que existe a viga 11 ali. Então, como que a gente, né, fecha esse bordo para ele? Então, a gente pode pegar aqui da extremidade, né, desse pilar. Na verdade, seria mais interessante aqui, ó, novamente, fechamento de bordo no plano, aqui na face da viga, né, que é o elemento que ele já sabe que tem aqui essa viga. Vamos trazer essa linha até aqui. Tá vendo que está aparecendo uma linha azul? Então, a gente vai fechar o bordo para ele identificar que aquilo vai ser uma laje, que no caso é o nosso patamar. Eu vou trazer até essa outra extremidade e aqui eu vou fechar ele novamente. E aqui a gente pode apertar Enter. Então aqui ó, ele já fechou esse bordo. Percebam que aparece aquele X exatamente quando a gente estava inserindo as lajes. Então ali é como se tivesse fechado um pano de laje. Como que a gente insere esse patamar agora? A gente pode vir aqui ó, em patamar e primeiro configurar ele. Então vamos configurar aqui em dados do patamar e aqui em seção /carga a gente vai inserir qual que é a espessura desse patamar. Então a priori aqui vamos colocar que esse patamar vai ter, vamos chutar em uma espessura de 12 centímetros de espessura, tá? E qual que é a carga que a gente vai considerar nesse patamar? Aqui no caso ele está considerando aquela carga residencial que a gente utilizou, mas para a escada é diferente a carga, então a gente vai inserir manualmente. Então se a gente analisar aqui a carga permanente, eu vou continuar utilizando o 1 kN por metro quadrado, que é o que normalmente a gente utiliza, né, que seria 0,1 tonelada força por metro. O que vai mudar aqui é a carga acidental. Então se a gente vier na 6118, na 6120, desculpa, aqui tem, né, a questão da escadas e passarelas. Se a gente analisar aqui para residenciais, né, dentro de unidades autônomas, é obrigatório o uso de uma carga acidental de 2,5 kN por metro quadrado. Então aqui a gente vai inserir uma carga de 0,25 tonelada força por metro quadrado. E aqui a gente vai dar um OK. E OK. A gente pode vir aqui em patamar e pedir para inserir patamar. Aqui eu vou clicar no patamar e vou clicar nessa linha, né, que vai servir como uma linha de referência para indicar que o sentido
dessa laje, né, é no sentido paralelo a essa linha. Então aqui, né, foi criado essa laje. Aqui a gente pode salvar. E se a gente vier aqui ó, em 3D, a gente pode visualizar já esse patamar lançado. Então ele está lançado aqui, ó, solto no espaço, né, porque ainda falta inserir os lances, mas ele já está aqui, tá? Qual que é o próximo passo? Inserir o lance, então. Para isso a gente vem na aba superior de novo, né, no piso principal, no caso, 00 do primeiro pavimento. E agora a gente vai inserir o fechamento de bordo inclinado. Quando a gente clica nele, o que ele pede aqui? Ó? Escolha um pavimento abaixo do atual, onde o elemento, né, tridimensional irá se apoiar. Aonde é que esse lance, né, superior vai se apoiar? Ele vai se apoiar no patamar, que está naquele piso auxiliar de 1.56. Então ele já está até marcado aqui, né? Então é só dar OK. E o que o programa nos pede? Ele fala o seguinte, ó, fechamento de bordo inclinado. Defina todos os pontos e um Enter, né, para o ponto final no piso inferior. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que inserir, né, a direção, né, desse patamar de maneira manual. Então para isso eu vou clicar primeiramente aqui, ó, nessa viga superior. Tá? E aqui no caso, a gente pode clicar com o botão direito do mouse, né, para inserir a parte que está no pavimento do piso auxiliar que está apoiando no patamar. Então, clicando com o botão direito do mouse, ele já pula para baixo. Ó. E aqui a gente pode clicar, né, nessa extremidade aqui do patamar. E aqui ó, ele cria uma seta. A gente indicou, né, uma das extremidades do nosso lance. Agora a gente precisa criar essa outra aqui também. Então, para isso, a gente vai novamente em fechamento de bordo, inclinado, e vamos colocar aqui que ele vai se apoiar nesse piso auxiliar de menos 1.56. E vamos inserir aqui, ó, vamos pegar aqui na extremidade da viga. Cuidado, né, porque aqui ó, deu uma pequena diferença da máscara, né, do arquitetônico, mas o que a gente tem que pegar é na face aqui da nossa viga superior, tá? Então aqui eu vou clicar na nossa viga, onde vai estar apoiando esse lance, vou clicar com o botão direito e a gente vai apoiar agora no lance, no patamar inferior, e aqui com o botão esquerdo. Então aqui ó, ele já inseriu exatamente onde está apoiando, né, a direção do nosso primeiro lance. A gente vai fazer a mesma coisa para o lance de baixo agora. Para isso, a gente precisa descer aqui para o pavimento, para o piso auxiliar de menos 1.56 metros. Então, eu vou descer, tá? E aqui a gente vai vir novamente em fechamento de bordo e vamos em inclinado. E agora, qual que vai ser o piso onde esse lance vai apoiar? Vai ser no piso térreo. Ele vai estar apoiando naquela viga baldrame que fica aqui no piso térreo. Então, aqui ó, já está até selecionado. Térreo no piso 00. Então, aqui eu vou dar um OK. E a gente vai demarcar novamente as duas linhas de contorno do nosso lance. Então, aqui a primeira, pegando aqui na extremidade do nosso patamar. Agora o botão direito, né? E aqui apoiando na nossa viga baldrame no pavimento térreo. Então, aqui ele já inseriu o primeiro contorno. Aqui, novamente, fechamento de bordo, inclinado. Adotar aqui o nosso piso abaixo sendo térreo. Aqui vou pegar a extremidade do patamar, clicar com o botão direito e aqui trazer até a nossa viga baldrame. Tá pronto. Então aqui os dois fechamentos para o nosso lance. Tá? Aqui eu vou salvar para não perder o que a gente já fez. Vou voltar agora para o pavimento principal aqui do primeiro pavimento, que é o pavimento de cima. E agora a gente vai inserir o nosso lance. Eu vou vir em lance, aqui em dados do lance, e aqui a gente vai configurar. O que eu aconselho vocês a fazer? A deixar, né, como que vem aqui de fábrica, né, o default do programa mesmo, 25 de piso e 18 de espelho. A não ser que você já saiba exatamente, através do arquitetônico, né, do projeto, qual que vai ser o piso e qual que vai ser o espelho. Se você deixar assim, depois a gente consegue pedir para o TQS calcular automático, né, qual que é o piso ideal e qual que é o espelho de acordo com
esse pé direito e qual que é o comprimento que vai ter esse lance. Então pode deixar assim por enquanto, que depois a gente vai fazer esse ajuste. E a espessura que a gente pode deixar como 12, porque é a mesma espessura que a gente está utilizando no patamar. E aqui na carga, né, já está configurado aqui como a carga, né, que a gente adotou de 1 kN por metro quadrado para a carga permanente, ou 0,1 tonelada força por metro quadrado, e a carga acidental de, né, 0,25 tonelada força por metro quadrado, assim como pede a norma. Que a gente pode dar um OK, ou a gente já pode inserir direto. Então vamos inserir esse lance, e aqui ele pergunta qual que é o piso onde esse lance vai apoiar na parte inferior, né? Então ele vai apoiar lá no patamar que está 1,56 metros abaixo. Então já está até marcado aqui, a gente pode dar um OK. E vamos entender o que o software pede para a gente fazer. Então ele pede aqui, ó, seleciona o elemento, né, de contorno do piso superior. Então onde é que o nosso lance vai estar apoiando no piso superior? Ele vai estar apoiando nessa viga aqui. Então vamos selecionar nessa viga e apertar o botão direito. E agora o software vai perguntar o seguinte, ó, seleciona elementos do contorno inclinado. Então qual que é os dois elementos do contorno inclinado que a gente tem? Esse elemento aqui, que a gente inseriu, que é o nosso contorno, né, que a gente inseriu manualmente, e esse outro aqui. Seleciona os dois e aperta o botão direito novamente. E agora ele vai perguntar por último, ó, selecione elementos do contorno inferior. Qual que é o elemento que o nosso lance vai estar apoiando abaixo? Será o nosso patamar. Então a gente vai selecionar aqui, ó, esse contorno do patamar. E aqui com o botão direito. E aqui ele vai pedir para quê? Para inserir a nossa laje. Então aqui eu vou clicar na onde vai ser inserido a laje. E aqui vou clicar, ó, né, nesse contorno que vai estar paralelo à direção da nossa laje. Porque a nossa laje está apoiando no patamar e está apoiando nessa viga. Então significa que a direção dela, ó, está nesse sentido aqui horizontal. Então para isso eu vou clicar nessa linha aqui, ó, desse contorno de baixo, para dizer que está paralelo a esse contorno. E aqui, ó, ele já inseriu. Tá? Vamos salvar. Se caso vocês fizerem algo, né, não configurou direito esse contorno, alguma coisa de errado, na hora de inserir esse lance, provavelmente ele começa a dar erro. Então é legal dar uma revisada, né, se foi inserido corretamente esses contornos. Senão você não consegue nem inserir esse lance. Agora a gente pode descer para o pavimento 1,56, que é do nosso piso auxiliar, onde está o patamar. E aqui a gente pode inserir novamente o lance. Então a gente vem em dados do lance, dá uma olhada aqui, ó, e ele já está com aquela mesma carga que a gente configurou, só vamos pedir para ele inserir. Aqui ele está perguntando em qual pavimento abaixo que esse lance vai apoiar. No caso é o pavimento térreo, né, que seria nessa viga baldrame aqui, então a gente vai dar um OK. E ele está perguntando qual que é o elemento de contorno que ele se apoia no piso superior. Aqui no caso é o nosso patamar que ele está apoiando no piso superior. Então eu vou clicar nesse elemento de contorno do patamar, botão direito, e agora ele vai perguntar quais são os elementos de contorno inclinado. Então é essa linha aqui de contorno e essa outra que a gente inseriu manualmente, e o botão direito novamente. Né? E aqui ele vai perguntar qual que é o elemento de contorno que ele apoia no piso inferior. Vai ser essa viga aqui. Então é só selecionar essa viga e o botão direito novamente. E aqui ele vai pedir para inserir, né, esse lance, essa laje do lance. Então clica aqui no espaço onde vai ser inserido e em uma das duas linhas aqui, para indicar que a direção do nosso lance é paralelo a esses contornos. Então aqui eu vou clicar nessa linha de baixo e ele já inseriu, né, esse segundo lance. Aqui a gente pode salvar. O que acontece? Ele inseriu com aquele comprimento de piso e aquela altura de espelho, né? Então ele não levou em consideração muito bem, né, a altura do pé direito, né, e nem o comprimento dessa escada para fazer esse cálculo. Mas a gente pode pedir para ele fazer isso agora. Ele já vai calcular tudo automático. Então a gente pode clicar aqui, ó, no lance, vir com o botão direito em propriedades, vir aqui em seção /carga e pedir aqui, ó, para visualizar.
Quando a gente pede para visualizar, a gente pode pedir para ele sugerir. Quando a gente pede para ele sugerir, ele já faz essa configuração automática, levando em conta essa altura de 1,56 e essa distância de 1,85 do lance, né, até a viga que ele está apoiando embaixo. Então aqui é só, depois de apertar aqui em sugerir, é só clicar em OK, que ele já vai fazer essa configuração automática e clicar aqui em OK novamente. Tá? A gente pode salvar. Vamos subir agora para o piso aqui superior, né, que é o piso principal do nosso primeiro pavimento. Clicar aqui novamente nesse lance superior que a gente não configurou isso. Vim aqui em seção barra carga, visualizar e clicar aqui em sugerir. E aqui novamente em OK. E OK. A gente pode pedir para salvar. E agora a gente pode olhar o nosso 3D. Então clica aqui, né, em OK. Se a gente analisar aqui agora, tá inserido a nossa escada, tá? De modo que ela está apoiando aqui nesse pavimento térreo, na viga baldrame, né? A gente criou aqui, né, um piso auxiliar onde esse patamar vai estar apoiando, e aqui no piso superior, né, esse segundo lance está apoiando aqui nessa viga superior, tá? Então seria essa forma aí de inserir escadas no TQS. Então, pessoal, a gente tem que entender que essa escada é a mais simples de a gente conseguir inserir. É claro que poderia ter várias arquiteturas diferentes de escada, mas aqui no nosso projeto, né, foi uma escada aí básica, mas que é uma das mais utilizadas, né, em projetos aí residenciais. Então, na próxima aula a gente vai continuar com o nosso curso.